você tem problema de disponibilidade e desempenho que nem sempre é fácil de resolver. Não é? Se você não tem um ciclo, às vezes, bem definido na empresa, e eu trabalhei como consultoria em algumas empresas que o processo de publicação era Ctrl+C, Ctrl+V numa pasta, sem nenhum tipo de controle. Isso, existe isso, e aí, isso dá problema. Se dá problema, a gente sai correndo e conserta. Então, você tem esse tipo de problema no mercado hoje, não é? E aí a gente fala assim que o uso da aplicação é que deveria determinar o que você tem que fazer na aplicação. Isso a gente dá um nome bonito chamado telemetria. Você tem telemetria da sua aplicação? Você sabe o que o usuário usa? O que ele mais usa? O que ele menos usa? Né? Até pegando um gancho daquela ferramenta lá da Software One, imagina aquilo que o cara falou para o mundo da sua aplicação. O usuário mais usa. Será que vale a pena o esforço que eu estou fazendo nessa funcionalidade, sendo que ninguém usa esse troço? Então a gente deveria focar o nosso software nisso, né? E aí um monte de coisa vai dar errado. Bug acontece na aplicação? Você já publicou alguma versão que não teve bug? É muito difícil isso acontecer. O cara publica a versão, aparece um bugzinho lá, tem que voltar um dente, corrigir e mandar pra frente. Não é? Funcionalidade difícil de usar, tudo isso? O desenvolvedor acha lindo, o usuário acha uma porcaria. Ele não entende o negócio. Isso acontece bastante, né? Enfim, tem várias outras coisas. Resposta de servidor, porque você tem problema de performance, não consegue identificar. Serviço de terceiro fora do ar, ou seja, o problema nem era seu, você foi afetado. Por exemplo, eu tenho um recurso que, se o meu site ficar fora do ar por 5 minutos, eu recebo um e-mail dizendo que o seu site está fora do ar. Ou aconteceu alguma coisa em instabilidade ali, que pode ser que ele saiu do ar. E aí eu vou rapidamente olhar o que está acontecendo. E aí você tem várias coisas, por exemplo, detectar problema rápido em produção não é um negócio muito simples. Porque às vezes é difícil detectar o problema, não é? Priorizar e validar investimento, enfim, diagnosticar problema em produção então, meu Deus. Né? Que é o famoso fazer debug remoto. Estou com o negócio dando problema lá em produção, só que aqui no ambiente não dá problema, já viu isso? Mas lá dá. Como é que você testa esse troço lá? Como é que você consegue capturar, tirar uma foto daquilo lá e trazer para o seu ambiente de desenvolvimento e falar assim, ah, legal, agora eu estou entendendo o problema e eu sei como corrigir. É muito complicado resolver esse tipo de coisa. Muito complicado mesmo, né? E aí a gente costuma falar aí, tempo médio para detectar, né? Então, a visibilidade da sua aplicação. Então, o que acontece? Experiência do cliente comprometida. A aplicação dando problema, lenta, o cliente fica aborrecido do outro lado lá, né? A solução, algum tipo de alerta ou algum tipo de métrica que me ajude a identificar o problema, principalmente antes dele acontecer, não é? Então, para quê? Para reduzir o tempo de correção e evitar parada para o cliente. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui um dashboard que pode mostrar, por exemplo, a performance da minha aplicação, pode medir para mim o consumo que ela está de memória, se ela está com problema de performance, se ela está apresentando algum tipo de erro que não está gerando erro para o usuário, mas está gerando erro internamente. Sabe quando você faz tratamento de exceção na aplicação e você pega a exceção e não faz nada com ela? Isso é comum, né? Eu já vi cara que faz o cat lá e não põe nada dentro. E aí nunca se acha esse erro na vida. E o erro acontece. Então, a gente consegue capturar esse tipo de informação na aplicação. Imagina que você possa receber um e-mail parecido com esse aqui, dizendo assim, olha, tem algum problema acontecendo na sua aplicação. Olha, ela está fora do ar faz 5 minutos, você tem que dar uma olhada. Ou seja, eu estou te alertando para o problema. Tá? E aí o tempo médio para reparar. Então eu quero minimizar o impacto disso para o meu cliente, diminuindo o tempo. Então eu tenho que descobrir o problema rápido, de preferência fazendo um teste no ambiente de produção, tá? Integrado com algum tipo de fluxo, de repente eu posso integrar isso com o TFS para que isso gere já um tipo de bug para eu corrigir em tempo real, fazer debug de informação e ter informações. Tudo isso para reduzir o impacto para o cliente e aumentar a eficiência do time e da aplicação. Então olha só, eu consigo colocar aqui num dashboard informações muito valiosas. E detalhe, se você tem uma aplicação, por exemplo, em ASP.NET ou MVC, ou você tem uma aplicação em Java, eu consigo fazer isso sem mudar o código da aplicação. Sem mudar nada. Não vou ter que abrir o código, colocar a linha de código. Você vai ter que colocar um monte de linha de código lá para fazer esse negócio aí. Não tem que fazer nada. Eu vou pegar um arquivo, colocar numa pasta,
vou instalar um agente no servidor, se eu tiver acesso ao servidor, e esse negócio começa a acontecer. E eu fiz isso numa aplicação que eu tinha dentro da empresa. E o resultado foi impressionante. Então eu tenho, para ajudar um pouco a resolver isso, eu tenho uma ferramenta que a Microsoft chama de Application Insights. O Application Insights foi disponibilizado aí mais ou menos em dezembro do ano passado, dentro da estrutura do Visual Studio Online, que é a estrutura de TFS em nuvem da Microsoft. E recentemente, no update 3 do Visual Studio, há um mês atrás, isso foi movido para o ambiente de Microsoft Azure. Tá? Então eu consigo, através do Application Insights, olhar dashboards de saúde da aplicação. Dashboards que eu configuro e coloco as caixinhas que eu quero lá dentro. Então eu consigo olhar performance, disponibilidade da aplicação, uso da aplicação. Uso da aplicação é uma coisa mais ou menos que o que o Google AdWords faz. O Google Analytics faz, desculpa. Só que com uma riqueza de informação um pouquinho diferente do que ele apresenta lá para mim. Posso olhar a performance da aplicação. Aonde na minha aplicação que eu tenho demora. Mesmo que ninguém esteja reclamando, o usuário não está reclamando de performance. Mas eu estou olhando, olha, aqui eu preciso melhorar. E a gente conseguiu fazer uma melhor aplicação só olhando para ele. Tudo isso olhando o dado que a gente está vendo do dashboard. A gente hoje tem a aplicação interna monitorada pelo Insight. Está rodando dentro da empresa. Aplicação interna da empresa monitorada pelo Insight. Para a gente detectar problema antes de colocar isso na rua. Então, o que é o Insights? É um serviço de monitoramento, é um serviço de telemetria que a Microsoft oferece hoje, dia 17 de setembro, é de graça. Não custa absolutamente nada. Porque eu estou falando hoje, porque isso vai passar a ser cobrado, não sei quanto nem como. Eu participei de uma reunião com uma pessoa do time de Insights há umas 2 semanas atrás, onde eu não posso revelar, mas ele fez questionamentos de como é que eu gostaria de pagar pelo serviço. E aí eu fui dando, tinha um questionário, eu fui respondendo e dizendo como é que eu achava que tinha que ser cobrado isso. Vai ser cobrado? Vai. Mas eles estão tendo um cuidado muito grande em como cobrar o serviço para que isso não fique inviável, o negócio tem que ser viável. Hoje é de graça, se você abrir uma conta, chegou na sua empresa, abriu uma conta no Visual Studio Online que não custa nada, você já tem acesso a tudo isso. Se você tem uma conta de Microsoft Azure, você tem acesso a tudo isso. A diferença é que o que está no Microsoft Azure não tem tudo ainda que tem no Visual Studio Online, e eu vou mostrar um pouco das diferenças para vocês. O que ele faz? Coleta indicador de desempenho, log, erro, performance em aplicações servidoras ou clientes, em dispositivos. Hoje ele coleta apenas de aplicações para Windows Phone, mas já está no pipeline para pegar para iOS e para Android. Ou seja, eu consigo pegar todas essas informações dos dispositivos e centralizar em serviços ou aplicações que estão rodando dentro dos meus servidores da minha empresa ou em nuvem, ou aplicações que estão rodando na nuvem. E aí vale aqui um adendo que eu coloquei sobre essa mudança que teve. Então, o Application Insights, na verdade, ele funciona em 2 vertentes. Eu posso, se eu desenvolvo para Visual Studio, eu posso instalar um plugin do Insights e adicionar esse Insights na minha aplicação, automaticamente ele já cria o portal para mim com a informação. Ou eu posso entrar no portal, criar a aplicação, baixar um arquivo e colocar no diretório da minha aplicação. São 2 maneiras que eu tenho de fazer. Então, se eu estou construindo a aplicação, eu posso fazer isso. Tá? E para coletar dado de uso, eu injeto um JavaScript dentro de uma página da minha aplicação e eu começo a coletar dado de uso da aplicação. Assim como você pega lá o código do analista que bota na sua aplicação num lugar, você vai colocar esse código num lugar também. E aí eu começo a pegar o uso do tipo que página que mais acessa, que browser que o cara está, que resolução de tela que ele está, qual a frequência que esse cara usa, o que ele está usando. Então tudo isso eu vou recebendo do Application Insights. A partir do update 3 do Visual Studio, então o plugin que eu tenho do Insights começa a criar as aplicações dentro do portal do Azure. O que vai acontecer com a aplicação que você já tem sendo monitorada no Visual Studio? Provavelmente ela vai ser migrada para o portal do Azure assim que eles concluírem o processo. Tá, então você não vai perder nada, segundo a própria Microsoft falou. Você não vai perder nada, porque você está com muita coisa sendo monitorada, você tem um histórico de coisas lá, e aí você fala assim, poxa, eu vou perder esse negócio todo? Não, você não vai perder. Tá? Então aqui tem um resuminho dos dashboards, eu vou mostrar isso tudo funcionando para vocês, mas por exemplo, quantas exceções a minha aplicação disparou? Ela disparou 200 exceções. Quais são elas? Eu vou abrir cada exceção e vou olhar aonde ela disparou. Detalhe,
eu tenho grudado na exceção um arquivo do IntelliTrace do Visual Studio, que é um arquivo de debug. Eu posso pegar esse arquivo, trazer para o meu ambiente de desenvolvimento e executar a aplicação simulando exatamente aquele momento que o erro aconteceu. Isso é legal? Isso é legal demais! Isso você não consegue fazer de jeito maneira, de outra maneira. Como é que eu congelo a máquina naquele exato momento do erro e trago o desenvolvimento? Esse cara faz isso para você e ele faz isso de graça. Então não dá para perder, não dá para deixar de usar esse negócio. Tá? Fonte de telemetria, aí tem várias fontes, né? Então comportamento do usuário, trace. Posso escrever código? Posso escrever código e alimentar o insight? Tá legal, você pode colocar traces e alimentar. Comportamento da aplicação, o que mais usa, o que não usa, desempenho, que é um negócio bem interessante. Minha aplicação está com desempenho? Qual método que não está? E aí eu posso fazer isso de várias. Eu gosto de mostrar funcionando, porque eu acho que é mais divertido. Então olha só. Eu tenho deste lado aqui, desculpa. Eu tenho aqui deste lado o portal do Visual Studio Online. Para quem não conhece, visualstudio.com. Simples assim. Você não tem uma conta lá? visualstudio.com, criar sua conta. Acabou. Você cria a conta em 2 minutos. Você pode usar inclusive 5 usuários de graça de TFS, né? Se você quiser, o TFS Online, se você precisar de mais usuários, você pode adquirir isso aí. É uma alternativa também de você usar o Visual Studio, como o Adriano também comentou. Esse TFS aqui eu não consigo customizar, ele é um TFS um pouco mais engessado, mas eu consigo atender uma demanda que eu tenho lá imediata de ALM. Dentro do Visual Studio Online, quando você abre o portal do Visual Studio Online, eu vou abrir o portal inicial aqui. Peraí que eu perdi minha conexão aqui, só um minutinho. Caiu a conexão aí da internet? Acho que só vai ter que autenticar de novo. Tá, vamos lá. Só um minutinho, pessoal. Caiu, né? Acho que com o tempo parado ela cai, né? Uhum. Legal. Muito bem. Deixa eu só dar uma opção aqui também para carregar. Então essa aqui é a página inicial do Visual Studio Online. Aqui tem um projeto criado, tem bastante coisa, mas essa é a página. Do lado direito aqui você tem Application Insights. Então se eu clicar em Application Insights, depois eu mostro isso aqui. Se eu clicar aqui em Application Insights, eu tenho vários dashboards de aplicação que eu construí. Tá? E eu tenho então um dashboard de aplicação aqui que eu chamei de ALM Summit. Esse aqui não tem muita informação. E eu tenho um dashboard de aplicação aqui, inclusive é de uma aplicação de dashboard também, que eu tenho várias informações. Por exemplo, eu tenho aqui informação de uso que ele está carregando ali. No canto ali eu vou mostrar uma outra. Eu tenho disponibilidade da aplicação. O que é disponibilidade? Primeira pergunta que eu fiz, sua aplicação está rodando agora? Isso é disponibilidade. Eu tenho 99,9% de disponibilidade, ou seja, eu tenho um lugar aqui nesse gráfico que eu tive indisponibilidade. Como é que funciona isso? Então eu posso clicar aqui na disponibilidade, ele vai abrir uma outra tela para mim. O que eu posso fazer aqui? Nessa tela que está abrindo, eu tenho exatamente os pontos de indisponibilidade. Ó. Falhou por 15 minutos, falhou aqui também, falhou aqui. Eu tenho data, hora da falha, eu posso então determinar e ter algum tipo de controle. Como que ele faz isso? Isso é uma coisa muito simples. Na verdade, o que ele está fazendo aqui é um ping a partir de vários lugares do mundo. Isso é uma coisa simples de configurar. Você já tem a sua aplicação web, você quer botar um alerta lá e receber por e-mail se ela está disponível ou não? Você vem aqui, cria o dashboard para ela, coloca o URL dela aqui, e fala assim, ó, eu quero que você faça um ping do Japão, da Irlanda, de Chicago, de Miami. E aí eu digo a cada quanto tempo eu quero que ele faça o teste. E eu digo o que é que ele tem que fazer para me dar o resultado do teste. Deixa eu só dar um tab aqui para ele rolar a tela. Tá. Aí eu tenho aqui, olha só. Me mande um alerta se uma das localidades, ou mais de uma eu posso configurar, falhar por mais de 5 minutos. E aí você mande um e-mail para, e eu dou meu e-mail. E eu configuro aqui meu e-mail.
o que vai acontecer? Você vai receber este e-mail aqui, eu derrubei a aplicação de propósito agora há pouco, só para gerar um e-mail. Então eu recebi um e-mail aqui, olha, o modelo, que é exatamente este cara aqui, ó, deixa eu só botar ele na tela para a gente... Deixa eu pegar aqui... Esse é o cara chamado modelo, esse aqui, ó. Esse é o que eu estou olhando no e-mail. Eu tive aqui no cantinho dele, vocês conseguem ver aqui, ó, eu tive disponibilidade, ó. Às 3h45 da tarde, agora há pouquinho, eu fui lá e derrubei o servidor, tá? Fui lá e desliguei o servidor, só para ver o que acontecia. E aí eu comecei a receber e-mail. Aí eu recebi 2 e-mails aqui de erro. Ó, você teve aí, aqui ele está no horário UTC, tá? Ó, você recebeu aqui um ou mais das localidades suas, falhou. Só com esse e-mail, sem eu clicar em alerta, nada, eu já consigo tomar uma ação, certo? Opa, tem uma coisa errada no meu servidor. Então eu sei que aconteceu alguma coisa. Então o servidor caiu ou deu sobrecarga, eu já posso tomar uma ação. Isso já é um recurso válido para usar no meu dia a dia? Sim, já é um recurso legal. O que eu tive que fazer? Nada, eu tive que ir lá e configurar apenas a tela de disponibilidade da minha aplicação. É só isso que eu tenho que fazer. Se eu pegar agora outras informações, por exemplo, se eu pegar aqui um cara que eu tenho bastante performance, que é um ad service, onde a mudança de código foi 0, isso é um servidor interno que a gente tem lá, e a gente teve aqui, ó, pico de servidor. Aqui que foi esse pico de servidor? Ah, eu reiniciei o servidor esse dia. Legal, isso é um pico que eu entendo e validei. Ou esse outro dia que aconteceu? Ah, pode ser que a internet caiu, alguma coisa. E aí eu tenho várias outras métricas que eu consigo olhar deste serviço específico, por exemplo. Então eu tenho aqui tempo de resposta do servidor. Se está respondendo bem ou não. Ou legal, está verdinho, está bacana. Aí eu tenho outra métrica que está aqui. Eu tenho, por exemplo, instância, performance, tem vários, uso do CPU, tempo de resposta do servidor em milissegundos, tudo isso sem escrever uma linha de código, só colocando um arquivo lá no servidor. E aí eu tenho essa informação que é o que me interessa. Exceções que eu tive e problemas de performance ou de memória. Então eu tive aqui 60 exceções, e eu coloco o prazo que eu quero olhar, eu estou olhando dos últimos 7 dias, ó. Está aqui configurado 7 dias. E eu vou ver aqui as exceções e a lista das exceções. Então olha que interessante, ele vai me dizer exatamente em que lugar e qual erro. Eu tenho um erro de chave primária aqui, que aconteceu na aplicação. Isso é um erro de exceção que veio da aplicação, não programei nada, beleza? Se eu clicar nesse cara aqui e pedir detalhes, aqui nesse momento eu tenho um arquivo de IntelliTrace. E aí eu consigo navegar por isso e ficar olhando o que é que causou o erro. Olha, ah, legal, eu tive uma violação de chave primária. Isso aqui é uma informação que o desenvolvedor nunca tem, né? Que valor que o cara tentou inserir nessa hora e deu erro. Tá aí o valor, né? Você pode simular isso agora e tentar reproduzir o erro. Pronto, já ganhei uma informação. Mas eu tenho mais informações. Eu posso baixar o arquivo do IntelliTrace, ele vai baixar o arquivo de debug que eu posso colar no meu Visual Studio e trabalhar essa informação. Ou eu posso navegar aqui pela estrutura do erro e tentar descobrir mais coisas. Então olha o tanto de informação que eu consigo pegar só nesse cara aqui, ó. Erro, linha, qual a tabela que deu, que erro que deu, enfim, qual a linha que deu erro. Tudo isso eu tenho ali, sem escrever nenhum código. Então isso vale, é uma informação útil para o seu dia a dia? É muito útil. A gente conseguiu pegar muito problema. Esse é um problema que você tratou a exceção, o problema passou, ele continuou trabalhando, mas o erro aconteceu. Se você no seu código não tratou a exceção, ou seja, não deu um destino para a exceção, simplesmente fez um try-catch e logou, se você não olhar para aquele log, o erro vai ficar lá eternamente. Às vezes você nunca olha para aquele log, né? Você faz o log e larga lá, não está dando erro, beleza, né? Ninguém reclamou, o telefone não tocou, deixa o negócio lá embora. Esse cara está te mostrando, puxa, eu tenho muito erro na aplicação, né? E eu tenho muito erro de chave primária. Preciso olhar esse cara. Que métrica eu tenho que olhar? Esse cara aqui, ó, frequência usuária. Então, essa é uma informação que eu tenho. Eu tenho uma outra métrica, que é a métrica de performance, que é uma outra métrica bem interessante. Que é aquela história, a aplicação está funcionando, ninguém está reclamando, mas a aplicação tem problema de performance. Então ela está demorando. Então eu tenho aqui, ó, 165 eventos de performance. Então eu tenho um método aqui que levou 10 segundos para ser executado. Então eu tenho de novo aqui várias informações
de chamada exata, qual é o método exato que está sendo chamado, quanto tempo ele demorou para ser executado. Então com isso aqui eu consigo detectar problema de gargalo na aplicação, sem ter que rodar nenhum tipo de aplicação de performance, coisa que aliás o cara do desenvolvimento devia ter feito, né, para detectar problema. Mas eu consigo pegar problema, e aqui o detalhe é, aonde que esse negócio está rodando? Está rodando em produção. Não está no ambiente do desenvolvedor, está em produção rodando. Isso é um teste real. É o que o Adriano falou, assim, é teste real. Não é o cara assim, ah, na minha máquina não está dando esse negócio não, ó, na minha máquina dá 2 segundos. Não, a sua máquina é um Core i7 com 32 GB de memória. A máquina, o servidor não tem tudo isso e tem 200 caras pendurados. Por isso está dando performance. Então é um tipo de informação extremamente válida. E aí a gente tem mais informações. Aí eu tenho, por exemplo, aqui do dashboard, eu tenho, por exemplo, informações de uso dessa aplicação. Então se eu colocar... Desculpa, deixa eu pegar a aplicação aqui. Aqui é o dashboard. Então aqui é a informação de uso. Ele vai calcular a informação. Então tem aqui várias informações. Ó. Uso diário. Sessões diárias. Quantas sessões e qual lugar que o cara está acessando. Ó, slide, sideload, dashboard. Tem um gráfico ali dizendo o que ele mais está acessando, ó, qual página que ele mais acessa. Isso tudo foi gerado com o uso da aplicação. Tá? Eu posso rolar um pouquinho essa barra aqui. Eu tenho mais informações, por exemplo, quantas sessões o cara fez em cada página. Aí eu consigo ver o que aqui, o que o cara usa e o que ele não usa. Eu consigo já ver nesse cara aqui. Tem alguns gráficos ali. Eu tenho aqui, por exemplo, informações de usuários. Então tenho quais são os usuários, que tipo de usuário, qual a frequência que o usuário acessa. Ó, tem cara que acessa todo dia, mas tem cara que acessa a cada 3 dias, tem cara que está acessando a cada 4 dias. Então eu tenho esse tipo de informação dentro desse dashboard. E tem mais, não acabou. Tem mais informações, olha só. Atividade, tráfego que o cara tem. Então eu tenho muita informação, muito mais informação que eu teria no Google Analytics, por exemplo. Aí, ambiente do usuário. Esse usuário está acessando a aplicação de onde? Ó, você tem aí 31% acessando com Windows 8 e 68% acessando com Windows 7. Legal, isso é bacana. E aí eu falo assim, legal, de que resolução de tela que esse cara está acessando a aplicação? Opa, eu tenho muita gente acessando em 1280, então, puxa, eu não preciso mais trabalhar em 800 por 600, né? Eu posso aumentar a minha aplicação, porque não tem ninguém usando isso. Isso é um dado interessante para o desenvolvimento. De repente eu estou focando esforço numa coisa que realmente precisa. Que tipo de rede que esse cara usa, de onde que vem a conexão. E eu tenho um cara aqui que browser que ele usa. Ó, eu tenho um cara acessando com Explorer, com Chrome, com outra versão de Chrome, com Firefox. Então eu tenho várias informações. Muitas delas eu consigo tirar do Google Analytics, mas muitas delas não. Como é que eu coleto essa informação? Essa informação eu coleto com JavaScript que eu coloco dentro da página. De todas as páginas que eu quero monitorar. Então, dependendo da estrutura da sua aplicação, isso é uma página. Se é uma aplicação MVC, por exemplo, é em um lugar só que você bota isso. Eu abro a aplicação em produção, abro a view dela e boto o código lá dentro. Sem parar a aplicação. Então eu não preciso mexer no código dela, nada para isso rodar. Então eu tenho uma aplicação rodando lá no Azure, ou em qualquer lugar que seja, não precisa ser Microsoft esse negócio, tá? Isso aqui funciona também para aplicação não Microsoft, por exemplo, para aplicação em Java. Funciona a mesma coisa. Eu não preciso ter necessariamente a aplicação sendo 100% Microsoft. Para isso funcionar, algumas telemetrias, por exemplo, telemetria de performance e de exceções, eu preciso de um agente instalado na máquina aonde está a aplicação. E aí eu tenho uma página aqui que me mostra, por exemplo, o estado desses agentes. Então quando eu desliguei essa máquina aqui agora há pouco, ela chama LMCDS, então ela parou de reportar às 3h18 da tarde. Ela parou de reportar porque eu desliguei a máquina. Tá? As outras máquinas continuam reportando. São servidores que eu tenho lá. Então, para algumas telemetrias, eu preciso de um agente. Esse agente você faz aqui pelo portal, ele é super simples de instalar, não tem muito segredo. Tá? E eu tenho basicamente a mesma coisa no portal novo do Windows Azure. Basicamente a mesma coisa, tá? A diferença aqui é que nem tudo
que a gente tem no portal do Visual Studio Online, a gente já tem no portal do Azure. Então eles estão migrando as plataformas, então com isso a gente não tem todos os recursos ainda, mas o destino final, aonde a telemetria vai passar a funcionar, é nesse portal novo do Windows Azure aqui, que você acessa com portal.azure.com. Eu mostrei rapidamente de manhã. E eu vou mostrar aqui agora aonde que o Insights vem. Quem desenvolve o Visual Studio aqui? Todo mundo desenvolve? Então beleza. Então como todo mundo desenvolve o Visual Studio, eu vou abrir rapidinho o meu Visual Studio aqui e vou mostrar aonde que está o Insights lá dentro. Então aqui eu peguei, por exemplo, ó, o Insights do meu blog lá, e eu tenho aqui, ó, tá funcionando, e eu tenho algumas telemetrias. Aqui eu não tenho todas. Algumas ele coloca ali coming soon, ou seja, em breve você vai ter isso, você não tem agora, mas eu tenho muita coisa aqui funcionando. Então muitas das coisas que eu já tenho lá, eu tenho aqui está um pouco mais visual, né? Um pouco mais arrumadinho do que lá no outro dashboard. Mas quando a telemetria está funcionando nesse portal, essa bolinha cinza ela fica verdinha, quer dizer que ele está mandando telemetria, nesse caso está desativado. Mas assim, a telemetria é a mesma coisa. Então, quando você está aqui no seu Visual Studio, você vai, por exemplo, criar um projeto novo, por exemplo, um projeto web qualquer, eu já tenho aqui, ó, Add Application Insights to Project. Isso vai acontecer se você tiver instalado o plugin do Insights. Se você estiver usando o Visual Studio com o Update 3, você já tem o plugin. Se você não está usando o Update 3, você vem aqui no Extension and Updates e coloca lá Application Insights. Aqui eu desinstalei o do 3 e botei o antigo. Porque como eu tenho muita coisa no Visual Studio Online, eu não estou usando o do 3. Então é básico, se você coloca para adicionar aqui, eu vou criar rapidinho um projeto aqui e mandar adicionar, só para vocês verem o que ele vai fazer no projeto. Então, vou pegar aqui, tanto faz ser web ou CMVC, vou mandar adicionar. O que ele vai fazer? Ele vai, vou criar qualquer coisa aqui. Ele vai adicionar um arquivo na minha aplicação chamado applicationinsights.config. Só. Mais nada. É só fazer o deploy da aplicação. E ele começa a coletar os dados. Aí, logicamente, para eu coletar performance, esse tipo de coisa, o agente tem que estar instalado na mesma máquina que a aplicação vai estar instalada. Então, se eu tenho isso hosteado lá, vai ficar um pouco complicado eu coletar esse tipo de informação. Talvez eu tenha que ter um servidor, né? Mas se você tem aplicação num servidor que você tem acesso, é muito fácil ele botar o agente. O agente não ocupa recurso nenhum do servidor, eu já monitorei, ele não fica dando sobrecarga do processador. O que dá sobrecarga do processador é a frequência com que você envia a informação. Então eu tenho aqui um arquivo, ó, applicationinsights.config, está aqui na minha aplicação, é só isso que ele vai fazer. Coloquei o insights.config aqui. Se você olhar dentro desse arquivo, é um arquivo bem estranho. Basicamente ele tem aqui o nome da aplicação que ele criou, e ele já criou uma aplicação no portal. Então se eu voltar naquele outro portal lá, ele já deve ter criado uma aplicação lá, chamada MVC Application 2, acho. Está aqui, ó, MVC Application 2, ele já criou a aplicação aqui, então no momento que eu crio o projeto no Visual Studio e ativo o Insight, eu já crio o dashboard aqui. Então já está interligado o negócio. Se eu começar a rodar a aplicação aqui, em 5 minutos mais ou menos, nessa versão, eu já começo a ter telemetria. Na versão nova do Azure, é instantânea a telemetria. Eu rodei e já vai a telemetria. Aqui leva uns 5 minutinhos para isso acontecer. Tá? Mas eu já começo a ter a telemetria. Então, você já começa com o processo, se você quiser, desde o desenvolvimento. E aí o que eu estava comentando, que é o que dá gargalo, é a frequência com que essa informação vai para o portal. Que ele marca aqui inicialmente como sendo... Ele marca como 60 segundos, tá? Aí você vai olhar aqui e falar assim, você precisa de informação de performance a cada 1 minuto? Ah não, precisa a cada 10 minutos, 15, 20, você aumenta esse tempo, tá, em segundos, para que você não fique estressando o seu servidor mandando telemetria. Eu consegui derrubar o servidor porque eu botei um tempo muito baixo, aí eu perdi o acesso ao servidor, tive que voltar lá na empresa, estava em casa, aí caiu tudo, falei, lascou tudo, o que eu fiz, né? Aí eu fui ver, o servidor estava lá em 100%, porque estava assim, muito forte a telemetria. Aí derrubei tudo, aumentei o tempo, aí voltou a funcionar. Falei, lascou, o que eu fiz? Eu vou botar isso lá para trás agora. Então, é simples de fazer esse negócio todo funcionar. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Muito bem, o que suporta isso hoje? Aplicação feita em .NET ou Java, rodando no seu servidor
eu posso colocar o agente e rodando em máquinas virtuais na nuvem também, obviamente, porque você tem acesso ao servidor, né? Aquela máquina que eu mandei um e-mail, ela está rodando na nuvem, tá? Eu tenho aqui um SDK que eu posso programar também. Do lado do cliente, hoje, suporta aplicações web, né? Browser, aplicações para Windows Phone e Windows Store. No Windows Phone eu consigo colocar telemetria também. Eu injeto um códigozinho lá e ele começa a coletar a telemetria de uso da aplicação. E em breve eu vou ter ali a telemetria usando iOS, Android e também para o Azure Web Services. Então é o que a Microsoft está prometendo aí. Quando? Eles não falam quando. Logo, pode ser logo, pode demorar, né? Então a gente tem aqui, recapitulando, a gente tem então monitoramento de uso, monitoramento de ambiente, da aplicação, análise, e a gente tem descoberta rápida de problema com alerta. Como eu falei, você pode começar a utilizar o Application Insights de graça, aqui tem bastante material. No próprio site do Insights tem vídeo explicando tudo como funciona. Ah, como é que eu boto esse agente lá? Tem um videozinho do lado lá que você clica e ele explica como é que instala a agente. Ah, como é que eu faço isso? Tem um videozinho explicando. Não é nada difícil fazer isso, tá? É extremamente simples de fazer. Nesse link aqui que eu coloquei do Channel 9, deve ter uns 6 ou 7 vídeos explicando cada uma das funcionalidades, como fazer funcionar, nesse site aqui do Channel 9, tá? E aí aqui fala um pouquinho do porquê que eles mudaram isso agora para o Windows Azure. E era isso que eu tinha para falar para vocês de Insights. Perguntas? Dúvidas? Isso é simples, né? Isso não tem muito segredo. Você tem que sentar e fazer lá, chegar na empresa e fazer. Você não tem nem o que discutir, né? Você não tem que gastar dinheiro com nada, não tem que investir, não vai fazer nada. É chegar e botar para rodar. E você já vai ter o ganho imediato.